Fala, gremistada! Sextou! E eu sou Andressa Balim para falar de Grêmio em mais uma sexta-feira aqui com vocês. Então já deixa o teu like, comenta, compartilha geral aí para gremistada e te inscreve no canal da Esperoto TV. E hoje eu vim falar sobre a mais nova polêmica que anda circulando aí nas redes sociais, que é a declaração do Renato e também o pessoal querendo a cabeça do Mancini, tá? Eu vou dar minha humilde opinião aqui pra vocês, que vocês sabem que eu falo abertamente, tá? Sem querer detonar alguém ou querer super elevar alguém. Só que eu acho que é um caso que a gente tem que analisar, assim, bem friamente, tá? A gente é torcedor e torcedora também, né? Às vezes a emoção fala mais alto, com certeza. Só que a gente também tem que analisar as coisas que estão acontecendo e que já aconteceram no clube. E eu vou começar falando do Renato, porque, até abrindo um parêntese, tá? Porque eu sou contra a vinda do Renato agora, mas nunca esquecendo, eu acho que isso é uma coisa que já tá bem clara para todo mundo, inclusive eu já falei muito isso, que o Renato é ídolo, o Renato é o cara. Eu sou fã do Renato, eu sou muito grata pelo Renato, reconheço tudo que ele fez no clube, tirou o Grêmio de um jejum de 15 anos sem título, conquistou títulos importantes, mas assim, nunca esquecendo de que o Renato, que entrou no Grêmio e conquistou tudo isso, pegou um time pronto. E a partir de 2016, onde conquistou o título da Copa do Brasil, o Grêmio estava em outro patamar, né? O Grêmio só daí veio conquistando não só títulos, mas veio conquistando o torcedor, né, com o futebol que apresentava. Só que esse futebol, esse time que foi montado pelo Roger. A gente sabe que aquele tic-tac que o time tinha, que aquela posse de bola que o time tinha, era herança do Roger. Tá? O Renato colocou a sua cara, a sua identidade, o Renato tinha o time na mão, o Renato é um treinador vencedor, mas o Grêmio também se tornou um time vencedor, muito por conta do trabalho que o Roger fez e com certeza do trabalho que o Renato fez. Só que esse ciclo acabou, né? O Grêmio conquistou a Copa do Brasil em 2016, conquistou a Libertadores em 2017, conquistou Gauchão um atrás do outro, conquistou Recopa, só que em 2018, né, mais precisamente em 2019, o Grêmio começou a decair. Ou seja, foram apenas 2, 3 anos onde o Grêmio foi um time glorioso, vitorioso, e a partir de 2019 tudo começou a desandar. A gente não percebia na época, ou talvez alguém percebia, falava, mas né, ninguém acreditava que a gente ia acabar em 2022 com o clube rebaixado. Mas isso vem desde lá de trás. E aí eu quero falar um pouquinho sobre duas declarações que o Renato deu, que a primeira é dizendo que se ele tivesse no comando do Grêmio, o Grêmio não teria caído. Para começar, ninguém tem uma bola de cristal, ninguém é a mãe de Ná para prever que isso aconteceria, tá? Aí eu vejo muita gente falando, mas eu tenho certeza que o Grêmio não cairia com o Renato, porque o Renato não teria colocado o time numa retranca, porque a gente perdeu tempo com o Thiago Nunes. Ok, só que o erro não é simplesmente porque a gente não tinha o Renato, ou porque o Renato saiu. O erro foi o planejamento e a gestão do clube que há muito tempo a gente não tem, que há muito tempo se perdeu o controle e tá essa bagunça. E o que aconteceu foi uma sucessão de técnicos de uma maneira errada. Porque aí sai o Renato e vem o Thiago Nunes. Poderia e tinha muita chance de dar certo, porque era uma ideia nova, era um cara novo, era um cara com outro método que poderia muito bem ter funcionado. Não funcionou, ok. Também, quando o Thiago Nunes veio, eu tentei apoiar, tentei acreditar que poderia dar certo, não deu. Saiu. Veio o Felipão. Aí o Felipão também quer adaptar um novo estilo de jogo, mais retrancado, para segurar resultado, enfim. Também não deu certo. O cara simplesmente foi tirado do Grêmio por alguns jogadores, porque queriam um estilo mais ofensivo de jogo, tá? E aí o que acontece? O Grêmio há muito tempo não tem um estilo de jogo. Há muito tempo não tem a sua identidade, perdeu a sua identidade. E aí, com essa sucessão de técnicos, cada um com uma metodologia, cada um com um jeito, o Grêmio tendo que se adaptar,
era fato que isso poderia acontecer, que isso tinha grandes chances de acontecer. O Grêmio, o ano inteiro na zona de rebaixamento, não conseguiu se recuperar uma única rodada e tendo sempre que se adaptar, correndo atrás, né, do estilo de jogador, da adaptação, enfim, e eu acho que o Grêmio já estava fadado a cair. Né? Desde 2019 as coisas vêm acontecendo, a gente vem tomando goleada, a gente vem perdendo o Grenal, a gente vem tendo uma atuação ridícula em campo, né, dos jogadores. Então eu acho que isso estava fadado a acontecer, nós não teríamos um herói, tá, para salvar o Grêmio. E a segunda declaração, e aí eu quero entrar num outro ponto também, que envolve a direção, obviamente, que também é muito culpada, né, por tudo isso que aconteceu, é que ele disse que às vezes ele pedia um determinado jogador, queria um determinado jogador, mas o Grêmio não tinha condições de comprar. O Grêmio, ele solicitava alguém e o Grêmio não podia dar esse jogador para ele. Aí eu te pergunto, em 2020, 2021, onde o Renato ainda estava, o Grêmio era, eu digo era porque já está claro que não é mais, um clube superavitário. Era a terceira, se eu não me engano, maior folha do campeonato. Era, acho que o quinto clube mais rico, acho que do campeonato. E agora eu não me lembro dos números, enfim, mas eu lembro que era assim, ó, o Grêmio estava no topo. O Grêmio estava sobrando dinheiro, tinha dinheiro em caixa, era um clube superavitário, um clube que não tinha dívidas, uma gestão impecável do Romildo. E aí, por tu solicitar um jogador bom, como eu falei há uns vídeos atrás, o Grêmio tinha condições de trazer jogadores de renome e sobrenome e trazia jogadores medianos a peso de ouro. E aí vem toda aquela história de pagar rescisão, negócio da China que o Grêmio faz até hoje. Né? A folha do Grêmio, que era 14 milhões, conseguiu baixar para 10, não conseguiu baixar para 7, que era o que eles queriam, baixou para 10, mas ainda tem uns 3 milhões envolvidos aí só de rescisão e de salário que está pagando para jogador emprestado. Mas voltando para o Renato, para essa declaração, como que não tinha dinheiro para trazer? Aí é o Renato que está falando bobagem? Realmente não tinha como trazer jogador? Ou ele que indicava uns jogadores medianos a peso de ouro para querer recuperar jogador? Tardelli, Thiago Neves, próprio Diego Souza, que acho que foi o único que vingou, e mesmo assim com os seus, né, com as suas idas e vindas. E fora outros aí, Tassiano, que ele insistia muito, André Balada, isso daí é herança do Renato. Nunca esqueçamos disso, né? E assim, referente ao dinheiro, né? O dinheiro foi usado no quê? Na compra da arena, que tanto se falou também? Se comprou a arena? Ou o dinheiro ainda está sendo usado só para pagar rescisão, salário de negócio mal feito? Aonde que foi todo o superávit do Grêmio para o Renato dar uma declaração dessas? Eu sinceramente acho que o Renato está falando tudo isso daí para colocar fogo no parquinho, sabe? Tá querendo falar isso daí que não tinha caído para supostamente derrubar o Mancini e vir aqui tentar recuperar o Grêmio e sentar na cadeira da acomodação como ele fez na sua reta final de trabalho. Porque foi isso que aconteceu. Embora o Renato tenha feito um trabalho muito bom, chegou no final do seu trabalho e era aquelas declarações ridículas que ele dava nas suas coletivas. O time tomando goleada, o time perdendo, o time jogando mal e ele dizendo, não, tá tudo bem, meu time tá em 3 competições. E vocês sabem muito bem das declarações dele, eu não preciso nem estar repetindo aqui. Essa daqui eu acho que é uma das mais conhecidas só. Eu confio no meu time, confio no meu grupo e o grupo afundando. Meu time está em 3 competições, sendo eliminado de todas, com um fiasco, com goleada. Não é esse o Renato que eu quero, aliás, não é esse o técnico que eu quero para tentar tirar o Grêmio da Série B. O mesmo técnico que estava aqui no Grêmio, sentado na cadeira da acomodação, da soberba, porque é ídolo, porque conquistou títulos, mas que já não tirava mais nada do time. Na sua reta final de trabalho, foi um vexame atrás do outro, e a culpa é dele também. O Grêmio ter baixado seu nível de futebol, ter perdido a confiança que ele tanto disse que tinha, eu acho que também tem a mão dele. O mesmo técnico que estava louco para ir para o Flamengo,
Eu não sei se vocês lembram nos jogos, principalmente no jogo contra o Flamengo, que o Grêmio perdeu, foi eliminado e ele estava lá, dando risada, comemorando com os jogadores do Flamengo. É o mesmo técnico que foi para o Flamengo, logo após, porque disse que precisava de um time de 200 milhões, e aí recebeu um time de 200 milhões, o Flamengo que estava voando, e deu no que deu. Não é esse o técnico que eu quero para o Grêmio, nesse momento. Aliás, eu não queria ver o Renato na Série B. Nunca vi e nem quero ver. E agora falando um pouquinho sobre o Mancini. Eu não entendi ainda o que o pessoal está reclamando. De algumas trocas que ele fez erradas, da escalação do último jogo errada. Gente, quantas vezes o Renato escalou errado? Quantas vezes o Renato insistiu em peças que a torcida inteira na arena gritava para ele, fora Renato, xingava e tudo mais. Eu fui uma que estava na arena atrás do banco de reservas, atrás do Renato. E o Grêmio jogou contra o Flamengo, perdeu e ele colocou o André Balada. Meu Deus, foi uma multidão gritando, xingando o Renato. E ele olhou para trás e falou assim, ó, mandou a gente ficar quieto, que ele sabia o que ele estava fazendo, né? Então, assim, não é esse técnico que eu quero. O Renato, ele não é o salvador da pátria. E eu não estou dizendo que ele não é um técnico bom, eu não estou dizendo que ele não foi bom para o Grêmio. Eu estou dizendo que a reta final de trabalho dele não foi boa, não foi convincente, não ajudou o Grêmio e não vai ajudar agora. Não porque é o Renato, porque não existe um salvador da pátria. Vocês querem que o Mancini saia mesmo não tendo perdido nenhum jogo, para trazer o Renato achando que a gente vai jogar o mesmo futebol de 2016 no próximo jogo. Que só porque o Renato está vindo a gente vai atropelar o Inter no Grenal, que a gente vai ganhar o Gauchão e que a gente vai sair campeão da Série B. Tem muita água para rolar ainda. E eu estava falando do Mancini. O Mancini até agora não perdeu nenhum jogo. Ah, mas o jogo do Grêmio foi horrível. Foi. Esse último jogo, principalmente, foi horrível, de doer os olhos. Só que ele fez uma escalação realmente ruim. Mas não é o tal do gauchão, que é o termômetro para ver os jogadores, para testar os jogadores da base. Foram 5 que subiram para o profissional. Então, essa é a hora de testar jogadores, essa é a hora de ver o time que encaixa para jogar um gauchão e para selecionar as melhores peças para jogar uma Série B, uma Copa do Brasil. Esse é o momento de ver. O Grêmio está jogando até agora e vencendo. Saiu atrás no resultado? Saiu. Só que aí entra a mão do técnico Wagner Mancini, mexeu como tinha que ser mexido, porque ele não fez nenhuma alteração errada. Aí ele colocou jogadores profissionais para jogar, os titulares, colocou Diego Souza, e a gente conseguiu ir atrás do resultado. O pior é acontecer como vinha acontecendo, que o Grêmio estava jogando mal, estava precisando daquelas peças que toda a torcida estava gritando e o técnico não colocava. O Filipão não colocava, o Thiago Nunes não colocava, o Renato não colocava. Me parece que o Wagner Mancini ouve a torcida. Me parece que aquilo que a gente pede nas redes sociais está chegando para ele. Está chegando para a direção também. Talvez por intermédio dele. A gurizada está aí tendo oportunidade. Subiram para o profissional, estão jogando. Precisam de espaço. Outra coisa que eu vi ser muito criticada é o Churin. Gente, o Churin ele já veio para o Grêmio de uma maneira errada. O Churin não joga nada, não jogou nada. Se ele é bom, se ele é ruim, ele não teve nem muita oportunidade. As oportunidades que teve não aproveitou. Só que o Churin ia ser emprestado agora novamente para a Argentina e o Grêmio ia ter que pagar mais da metade do salário. Então ficou no Grêmio o Churin e tem que ser usado. Ah, mas ele é ruim, mas vai fazer o que com o jogador? Deixa só no banco para comer o dinheiro do Grêmio? São em jogos como esse, contra times do gauchão, que tem que tentar colocar um jogador desse para ver se desencanta, para ver se faz um gol, para ver se ajuda. Diego Souza não vai jogar todas as partidas. Diego Souza não aguenta jogar todas as partidas. Não vai aguentar, é por isso que nós temos o Elias, um baita reforço da base para ajudar. É por isso que nós temos o Churin para, em certos jogos, dar um descanso para o Diego Souza e colocar ele para jogar.
Ele tem que jogar, ele é um funcionário, ele é um jogador do clube como qualquer outro, tá ganhando dinheiro, ele tem que jogar. Ah, não deu certo? Não deu certo, então põe o Diego Souza. Colocou o Diego Souza e fez o gol. A mudança foi certa. E vários outros também ali foi escalado errado. Aquele menino, Gustavo Marim, se eu não me engano, eu não aprovei ele. Só que se ele tá ali à disposição, coloca pra rodar, coloca pra jogar, coloca pra ver se dá certo. A gente não tem como prever as coisas. O Grêmio tá invicto. Wagner Mancini tá invicto. E vocês lembram daquela outra história? Em que ele já foi demitido invicto? Por que isso tem que acontecer agora? Por que o cara tem que ser só chamado de burro, 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 incompetente? Mancini não é técnico pro Grêmio, não tem a altura do Grêmio. Gente, a altura do Grêmio agora é a Série B. Ele é um técnico de Série B, como todo mundo fala, então ele que treine o Grêmio numa Série B e tente dar o seu melhor, que ao meu ver é o que está acontecendo. Por quê? Porque a gente tem apenas 4, 5 jogos, 2 do profissional, 3 agora com esse último que eles acabaram entrando, e o Grêmio está ganhando, o Grêmio está vencendo os jogos. É óbvio que precisa de uma evolução, sim. É óbvio que falta muito ainda, sim. Mas são 3 jogos. E a gente tem que esperar e torcer para que tenha uma evolução. E não ficar só colocando lenha lá na fogueira para explodir uma nova crise, uma nova sucessão de técnicos. Eu acho até que o Roger poderia vir. O Roger poderia consertar esse time e entregar prontinho para o Renato ano que vem. Aí muitos me dizem que isso é impossível. Eu acho mais improvável o Renato vir numa Série B e fazer um excelente trabalho. Sinceramente, o Renato poderia pegar o time pronto ano que vem, não tem problema. E aí segue o trabalho. Mas recuperar um time é muito diferente de pegar um time pronto e fazer um bom trabalho. Resgatar um time da segunda divisão não é fácil. E eu não tenho até agora do que reclamar do Mancini. O time precisa evoluir, precisa entrosar, até porque vieram reforços. O Benítez jogou um jogo. Então, é preciso tempo de adaptação. Nem que seja o primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Mas o time precisa evoluir, o time precisa andar, o time precisa tempo para adaptação. Ah, mas teve pré-temporada de um mês, não jogaram. Gente, treino é treino, jogo é jogo. O Grêmio agora está jogando o Campeonato Gaúcho e está invicto. É líder do campeonato. O que vocês deixam para o Juventude, que estava na Série A até agora há pouco com o Grêmio e está lá na lanterna do campeonato? A gente tem que se preocupar em querer apoiar, em querer analisar as coisas para o Grêmio dar certo e não para o Grêmio dar errado. Eu não tenho até agora do que reclamar do Mancini e não estou nem colocando a prova em questão se o Mancini é um bom técnico ou não. Ah, porque ele já rebaixou 5 clubes, mas ele já reergueu 4. Então, quem sabe, dando tempo, dando espaço, dando um ambiente confortável, a gente tem que dar tempo, porque não adianta fazer uma atropelação agora, tira o Mancini de qualquer jeito, traz o Renato, e se o Renato não vem, traz quem? A gente tem que deixar as pessoas trabalharem também, tá? E eu também não tô aqui para querer criticar torcedor, eu sou torcedora. Antes de qualquer coisa eu sou torcedora, e eu sei que o torcedor é o que mais sofre, é o que mais apoia. Só que a torcida não pode criar um ambiente hostil para fazer uma nova crise no Grêmio. A gente tem que apoiar, a gente tem que deixar o Mancini trabalhar, tá? Pelo menos ver se ele ganha um Grenal, pelo menos ver se ele ganha o Campeonato Gaúcho. Se isso não der certo, aí muda, porque já deveria ter mudado desde o início. Início de temporada, reformulação geral, elenco, direção, né, alguns dirigentes. Técnico, não foi. Ficou a base do time aí, veio alguns reforços pontuais importantes que estão dando certo, alguns são opções e solicitações do Mancini, e o técnico ficou. A opção, a escolha foi essa, então agora a gente tem que deixar para ver, tem que deixar trabalhar para ver. Essa é a minha opinião, acho que é muito cedo. Eu sei que o Mancini veio do ano passado, só que o Mancini não ia salvar o Grêmio mesmo do ano passado. Como eu disse, ninguém salvaria. Ninguém, o Grêmio estava fadado a cair.
e ele pegou o time com a missão de salvar, mas não tinha como. Jogos ali que nem de técnico precisava, o Grêmio perdeu. O Grêmio estava fadado a cair, não tinha super-herói que salvasse o Grêmio. O ambiente era outro, de pressão, de tudo de ruim. Agora é início de temporada. É uma cara nova. É um ano novo. Difícil. Mas tá tudo começando do zero. Então é só isso que eu tenho pra falar. Tipo, vamos dar um tempo, sabe? Vamos apoiar, vamos torcer para que dê certo. Mancini não é o pior técnico do mundo. E o Renato não é o melhor técnico do mundo. Esse último jogo, assim, ó, por ter saído perdendo e conquistar o resultado, tá a prova de que o Mancini tá fazendo um bom trabalho. Porque ele tentou, ele arriscou uma escalação, que eu espero que não se repita. Isso daí é um acerto. Não repetir aquilo que tá dando errado. E aí ele foi lá, mexeu, fez as trocas e o Grêmio conseguiu o resultado. É disso que a gente precisa. Tá? Hoje foi um vídeo assim que eu resolvi fazer sem pauta, sabe? Sem pesquisar muito, sem escrever muito, só para dar o meu desabafo mesmo, porque é isso que eu tenho visto, sabe? Muita gente atacando ali nas redes sociais, de fora Mancini, volta Renato, por conta dessas declarações do Renato, e eu acho que não é bem assim. Tá? Fica o meu recado para vocês. Na sexta-feira que vem eu tô de volta e não esqueçam que domingo tem o Fute das Gurias e tem uma convidada muito especial. Eu vou dar um spoiler para vocês, artilheira do Grêmio, tá? No futebol feminino. Então não percam, vai estar muito legal o bate-papo. Até a próxima!